Elas são misteriosas. Alguns as consideram estranhas, outros as reverenciam, poucos as compreendem. Por causa de suas crenças, milhares foram mortas e torturadas. Elas são as bruxas. Muitas vezes eram queimadas em grupos. Desde a antiguidade, as bruxas são vistas como seres do mal. Vou pegar você, querida. Hollywood usou a imagem das bruxas como um modo de contar histórias fantásticas. Mas as bruxas de hoje dizem que essas histórias não são verdadeiras. Pensam que sacrificamos gatos no quintal e que rezamos para o diabo. Os rituais misteriosos provocaram debates políticos. Bruxaria não é uma religião. Mas as bruxas dizem que sua religião está florescendo. A bruxaria é um ótimo estilo de vida. É um caminho espiritual maravilhoso. Elas podem ser encontradas em culturas por todo o mundo. São médicas, professoras e soldados. Mas a bruxa moderna raramente é aceita. Um homem passou na frente da casa, saiu de seu carro e ficou gritando que vamos morrer e iremos para o inferno. Silver Ravenwolf, de Harrisburg, Pensilvânia, é dona de casa, escritora e líder do clã da Floresta Negra, um coven, ou grupo de bruxas. O coven de Silver tem 800 membros em todo o país. Silver diz que a bruxaria está em sua família há séculos. Eu me orgulho muito da bruxaria. Ela deve ser respeitada, pois era praticada por meus antepassados. Água, terra, espírito, eu sou. A bruxaria atual é um caminho espiritual com rituais ligados aos ciclos da vida e das estações. A magia é feita para trazer bem-estar. Essa prática tem profundas raízes históricas. E apesar da imagem negativa, mulheres e homens como Christoph Penczak orgulham-se de ser bruxos. Sou um bruxo, pratico bruxaria e uso essas palavras. A palavra bruxa está ligada à palavra Wicca. A maioria dos bruxos entende a palavra Wicca como moldar, formar ou mudar. Wicca também é o nome da religião moderna que se baseia nas tradições da bruxaria. Mas nem todas as bruxas praticam a Wicca. Essa é uma ideia equivocada. O maior equívoco é que adoramos Satã, o mal. Nem sabemos quem ele é e não temos uma divindade do mal. O caminho da bruxaria data de mais de 2000 anos. O caminho da bruxaria. Na época céltica, na Europa, as bruxas celebravam a terra e rezavam para as forças da natureza. Elas eram curadoras hábeis que usavam ervas e poções. Elas tinham um toque de cura, no sentido em que hoje entendemos essa expressão. Essas curadoras hábeis eram temidas e reverenciadas. Existe um paradoxo interessante em relação à cura. O poder de curar é também o poder de prejudicar as pessoas. No início do cristianismo e na Idade Média, a bruxaria continuou popular. E na Europa, as bruxas conviviam em paz com os cristãos. Se seu filho estivesse doente e alguém dissesse que o curaria espiritualmente, você não faria muitas perguntas. A igreja não perseguia ativamente as pessoas que faziam isso, mas recomendava aos cristãos que se mantivessem afastados da bruxaria. Então, o efeito sobre as bruxas eram mínimos. Em 1231, a Igreja Católica Romana criou a Santa Inquisição para capturar heréticos. No século XIII, as autoridades cristãs reprovaram a bruxaria, pois acreditavam que as bruxas adoravam o demônio.
Em 1320, o Papa João XXII expandiu a Inquisição, que passou a perseguir as bruxas. É um grande salto passar da crença que os heréticos ligavam-se ao demônio para a afirmação de que a magia sobrenatural estava associada ao diabo e era tão perigosa quanto a heresia. Durante o século XIV, os caçadores de bruxas perseguiam as adoradoras do diabo. Milhares de pessoas, na maioria mulheres, foram enforcadas ou queimadas. Em 1486, 2 monges dominicanos publicaram o Malleus Maleficarum, o Martelo das Bruxas. O Malleus Maleficarum é o primeiro livro sobre bruxaria que visa especificamente as mulheres. Uma dessas mulheres chamava-se Walpurga Hausmann, que morava em Dillingen, na Alemanha, em 1587. Walpurga era parteira há 19 anos, mas quando houve uma série de mortes de bebês, suspeitou-se que fosse bruxa. O que provocava suspeitas contra uma parteira era um parto aparentemente normal que não acabava bem, e o bebê morria sem um motivo claro. Se o bebê nascia deformado e morria, havia uma explicação racional. Walpurga foi presa e, sob tortura, ela confessou ter matado 43 bebês e sugado seu sangue, como uma vampira. A tortura só parou quando ela confessou aquilo de que era acusada. Walpurga foi condenada à morte e foi queimada viva. Em 1604, na Inglaterra, a lei da bruxaria tornou a prática um crime capital. Ironicamente, na mesma época, as bruxas apareciam no palco do Teatro Globe, em Londres. Duplo e pesado, fardo e infortúnios, arde o fogo e o caldeirão borbulha. Na famosa tragédia Macbeth, Shakespeare incluiu 3 bruxas que profetizavam. Isso tornou possível contar uma história interessante em que acontecem coisas incríveis e dar uma explicação plausível para esses acontecimentos. Em 1611, a Bíblia, na versão do Rei Tiago, no Êxodos, capítulo 22, versículo 18, afirmou: "A feiticeira não deixarás viver." Essa versão chegou aos Estados Unidos no final do século XVII, quando os puritanos cruzaram o Atlântico. A cidade de Salem foi tomada pela histeria contra as bruxas. Hoje, Salem atrai milhares de visitantes na época do Halloween para o festival Acontecimentos Assombrosos. Mas 300 anos atrás, as bruxas não eram celebradas. Pânico puritano. Além dos peregrinos, os puritanos vieram para a América em 1620, desiludidos com a Igreja da Inglaterra. Eles queriam uma igreja melhor, pois a Igreja da Inglaterra era meio católica e meio protestante. A palavra puritano significa que eles eram totalmente protestantes. Muitos puritanos foram para Salem, Massachusetts. Salem era dividida em 2 comunidades: Vila de Salem, perto da Bahia, e Aldeia de Salem, a alguns quilômetros da costa. A Aldeia de Salem era uma comunidade mais agrária, enquanto a Vila de Salem era um centro comercial. A paróquia da Aldeia de Salem era guiada pelo reverendo Samuel Parris. Sua esposa, Elizabeth, era doentia, e eles moravam com 2 filhas, um filho e uma sobrinha. Foi em sua casa, no inverno de 1692, que a histeria das bruxas começou. Em 1692, aconteceu uma confluência de diversas perturbações sociais, econômicas e religiosas. Nessa época, a Aldeia de Salem era uma comunidade arrasada, pronta para que algo ruim acontecesse.
O reverendo Parris deixava a filha Betty, de 9 anos, e a sobrinha Abigail, de 11 anos, com Tituba, sua escrava. Ela era uma índia arawak caribenha negra, trazida de Barbados pelo reverendo Parris. Certo dia, Tituba contou histórias fantasiosas de sua vida em Barbados, incluindo magia e voodoo. O segredo logo se espalhou para outras meninas na aldeia que se juntaram ao trio mágico. As meninas liam a sorte colocando clara de ovos em água, identificando uma forma e prevendo com quem se casariam. Isso era contrário à crença puritana. Um pouco depois, Betty e Abigail começaram a agir de modo estranho e a entrar em transe. O médico da aldeia não encontrou motivo físico e afirmou que era espiritual, um trabalho de bruxaria. Esse diagnóstico combinava com a crença puritana de que os espíritos vivem em uma realidade invisível. Logo, outras meninas na aldeia apresentaram os sintomas. Em vez de separá-las, eles as colocaram juntas, o que foi uma ideia ruim. É como uma reação em cadeia. Assim que uma tinha Para o reverendo sintoma, Parris, o demônio as outras chegara a a Salem. imitavam. Ele pressionou Abigail e Betty, e elas acusaram Tituba. Em 29 de fevereiro de 1692, os juízes da vila de Salem acusaram Tituba de bruxaria. A princípio, ela negou, mas depois fez algo que trouxe terror à aldeia. Ela confessou. E isso mudou completamente a situação. Por que ela fez isso? Talvez o reverendo Parris tenha decidido espancá-la. Talvez ela tenha percebido que esse era o único modo de evitar a forca. Todos tinham pecados secretos. E